Então, boa noite a todos. Vamos, então, iniciar a live sobre monumentos atingidos nos protestos. Aí a gente faz aquela pergunta, né? Vandalismo ou ressignificação? Mas, como a gente já disse da outra vez, a gente quer ir além dessa polarização destacada no título. Né? Então, vamos começar hoje pelo Elmi, que não participou da última vez. Elmi, fala um pouco sobre essa questão aí desses últimos acontecimentos e também se apresenta aí para o público que já está acompanhando a nossa live. Boa noite. Boa noite, meu nome é Elmi, eu sou professor de História, formado em História pela UNG e também escrevi alguns livros sobre História de Guarulhos, porque é interessante, e a minha opinião, todos já sabem, nós já estamos debatendo, para mim, as duas coisas que significam as duas coisas, né? São atos de vandalismo e atos também de ressignificação. Nós vamos aí discutir bastante sobre isso, mas as impressões que eu tenho de vários movimentos aí é que o pessoal está indo mais no modismo do protesto com relação ao racismo. Acho que também a gente tinha que discutir atrelado a isso, essa coisa do racismo, essa coisa que aconteceu lá no movimento e esse discurso de ódio e de divisão que tem atualmente entre a esquerda e a direita. E é isso. Beleza, segue então, Thiago, faz sua apresentação e fala um pouco sobre esse nosso tema de hoje. Estava aqui compartilhando na página para o pessoal poder ter acesso. Primeiro, boa noite novamente, né? É assim, eu vou tentar retomar um pouco as linhas aí da apresentação anterior, né? Se propondo a trazer alguns elementos aí para a gente pensar. Acho que a gente está uma oportunidade única de discutir questões relacionadas à memória e à história como nunca antes, né? Porque agora você sente que, quando você pensa as estátuas ou essas homenagens, elas sempre, quando elas estão seja numa praça, num parque ou na rua mesmo, elas têm um poder de ser algo para além, né? Então, é como se tivesse caído do céu e alguém colocasse, e elas representam normalmente memórias que precisam ser para sempre preservadas, né? E acho que nós temos a oportunidade de começar a indagar algumas dessas coisas, né? Então, que memórias a gente quer preservar? Quer dizer, pensando até numa questão de concepção de história mesmo, né? Nós estamos aqui entre historiadores e entre pesquisadores do patrimônio. Acho que a gente já passou para além de imaginar que a história ela é feita de heróis, né? E feita dos vencedores. E quando você imagina essas estátuas, quando elas levam nome, quando elas carregam todo esse peso simbólico, normalmente você está falando de vencedores ou de heróis, né? E aí você tem também, em torno disso tudo, disputas, guerras de narrativas que envolvem esses monumentos, né? Acho que na live anterior também eu gostaria de frisar, né? Então, quando a gente pensa em monumento, é necessário entender que monumentos são formas de evocar o passado, com a intenção, né, de perpetuar essa memória para o coletivo. Isso também leva a indagar que talvez e foi um tema nosso na outra live, né, se talvez todo documento é monumento, né, que essa é a tese trazida pelo Legoff. Então é uma indagação. Então acho que a gente também, nessa conversa, a nossa preocupação maior é continuar o debate, né? Então acho que não finalizar e pensar que você tem uma chance de discutir de que maneira essas memórias elas são evocadas nesses momentos, o porquê delas estarem aqui, se são necessárias manterem, né? Então, se é necessário,
Acho que nós temos dinâmicas próprias aí que precisam sempre ser relativizadas quando você pensa Brasil, quando você pensa Estados Unidos, quando você pensa Inglaterra. Nesses últimos dias, nós fomos quase que metralhados aí constantemente com notícias, né, que vão dando conta de cada país e como cada país se organiza a partir desses monumentos e a relação que estabelece com elas, né? Então, eu queria reforçar isso, né? Então, a gente precisa sempre entender que não é toda escultura que vira monumento, e que, como a história ela está sempre em movimento também, né? Então, às vezes você estabelece outras balizas, né? E aí, estabelecendo outras balizas, outras referências, construindo novos significados, você passa a questionar o que existe, né? E estabelecer interrogações para isso. Então segue, Ivan, faz sua apresentação e fala sobre o início aí desse tema. Bom, boa noite aí para todo mundo que está assistindo a gente, boa noite aos meus debatedores e interlocutores. Eu sou o Ivan Canoleto, sou professor de História na Rede Municipal de São Paulo, professor nas Faculdades Integradas de Ciências Humanas, Saúde e Educação aqui de Guarulhos, Safiguinha, mestre em História Social pela PUC, e eu acho que pegando um pouco, né, o mote da discussão hoje, embarcando um pouco no que disse o Tiago, o Elmi, acho que é muito importante a gente saber conceitualizar, né, e a partir da apropriação desses conceitos a gente poder fazer as nossas análises aí caso a caso, e o Tiago bem destacou que cada país vive uma realidade diferente, né? Aliás, esse é um princípio básico da história, né? A história não se repete, ela está condicionada ao tempo e ao espaço, né? Então, se você altera o lugar, altera o tempo, você pode ter ali algumas permanências, vai ter outras rupturas, mas ela nunca se dá da mesma maneira. Acho que essa questão da depredação, né, ou ressignificação, acho que esse é o grande mote da discussão também, de alguns monumentos aí, que começou, né, na Inglaterra, lá em Bristol, com a questão do traficante de escravos, que era homenageado lá, porque fazia filantropia, mas fazia filantropia com dinheiro oriundo do tráfico de escravos, enfim, né, um dinheiro que vem fruto aí da grande tragédia que foi a escravidão. Acho que é importante a gente pensar o que é um monumento, e aí o Tiago vem bem colocando que nem toda estátua é necessariamente um monumento, né? Acho que a própria acepção da palavra, né, monumentalizar algo é rememorar, né, relembrar, né, lembrar, então está totalmente, tornar memorável, né, está totalmente ligado à questão da memória. E aí, assim como eu fiz na live anterior, que a gente discutiu esse tema, acho que é importante a gente entender a diferença de história e memória, né, que é trazida aí principalmente pelo Pierre Nora, de que a memória ela é vivida, ela é sentimento, ela é tradição, ela é mística, ela é vivida cotidianamente, né, a partir de uma cultura que é passada de geração em geração. Enquanto a história não. A história tem um caráter científico, ela recorta uma parte do passado para analisar segundo determinado método, de maneira laica e, enfim, né, racionalizada. Então, são coisas totalmente diferentes. Claro que a memória pode servir como objeto de estudo da história, sim, né? Mas uma é diferente da outra, e acho que isso é fundamental a gente destacar. Então, no momento que a gente entende que monumentalizar é tornar memorável, né? E que a gente entende que patrimônio vem muito do direito pátrio, aquilo que eu quero legar aos meus filhos, então aquilo que eu quero legar às gerações futuras, eu acho que a gente precisa analisar muito bem o que vale a pena ser cristalizado e homenageado na história, e o que eu quero legar para as gerações futuras e o que eu não quero. E aí eu vejo muito argumentação no sentido de, olha, mas se eu destruir esse patrimônio, se eu tirar essa estátua de lá, enfim, a gente vai deixar de discutir isso. Acho que não, porque a discussão é feita pela história, a discussão é trazida o tempo todo, e acho que o monumento tem outro sentido. O monumento, dentro do imaginário do brasileiro, do imaginário de boa parte do mundo, né? Acho que isso é uma cultura quase que global. O monumento tem um sentido de homenagem muito forte. E a primeira coisa que você olha e vê uma estátua é pensar, olha, não sei quem é, mas deve ser um cara importante. Então, acreditar de que o brasileiro médio vai olhar uma estátua e problematizar o que foi a escravidão, ou o que foi o bandeirantismo, né, que está se discutindo muito a questão das estátuas dos bandeirantes aqui
em São Paulo, né? Ou olhar o nome de uma rua e pensar o que foi a ditadura porque está homenageando um ditador ou um torturador, eu acho que é muita inocência da nossa parte. O primeiro sentido que há construído no imaginário coletivo do brasileiro é que aquilo tem um sentido de homenagem, né? E aí eu vou parar por aqui para a gente depois ir aprofundando a discussão, então, se é legítimo ou não o que o Elmi falou que é vandalismo agora há pouco. Eu já adianto que eu discordo disso, mas a gente pode debater por que eu discordo à medida que o debate for fluindo aí, né? Essa apresentação é mais uma coisa mais por cima, mais geral. Obrigado. Então, vamos continuando aqui com a discussão. E o tema continua quente, né? A gente vê que nas redes sociais, ou mesmo nos sites de notícias, cada hora tem uma nova informação sobre estátua decapitada, polícia na frente do Borba Gato. Então, assim, há muitas discussões nessas redes sociais. Queria que cada um de vocês explicasse um pouco como funciona a questão, né, por exemplo, de a gente preservar um local de sofrimento, uma senzala, um campo de concentração, e a representação de um monumento, de uma estátua, né? Há uma diferença nisso, né? E eu queria que você, Thiago, falasse um pouco sobre isso. Bom, acho que tem diferenças grandes aí, né? Então, apareceu muito alguns exemplos comparando com a questão de Auschwitz, né? Então, se a gente acha que derrubar a estátua é necessário, então por que não acabar com Auschwitz? O Ivan tem uma contribuição importante para falar sobre isso, então eu vou tentar não porque eu imagino que ele vai trazer uma leitura que é necessária, mas acho que já é um equívoco você comparar as duas coisas, né? A começar porque, como nós estamos falando, estátuas elas têm um caráter de homenagem, então há uma intenção em fazer uma estátua, né? Auschwitz não houve, a não ser uma intenção de pôr a pique judeus, né? Então ela vai se tornar um espaço de memória, né? Como bem definiu aí o Ivan falando do Pierre Nora, a partir das circunstâncias que são colocadas, né? Então evocar então uma memória de resistência, uma memória de sofrimento para que nunca mais ocorra, né? Então Auschwitz é muito necessária para que essa memória ela seja preservada e nós pensemos de que maneira se chegou até a Segunda Guerra. E acho que a questão de Auschwitz é também em relação às senzalas aqui no Brasil, né? Então não há nenhum sentido você imaginar que as senzalas tenham que ser todas elas destruídas, porque elas se tornam um monumento hoje, né? Algo que evoca a memória do passado, entendendo que serviu para se tornou era um espaço de sofrimento que agora você ressignifica como espaço de resistência. A ponto que quando você pensa um monumento por si só, você já está imaginando que é uma homenagem, né? E acho que tem uma questão também importante, né? O monumento, quando ele é erigido, quando ele é erguido, ele faz referência a uma memória que não é propriamente as circunstâncias que estão colocadas quando ele foi construído. Onde eu quero chegar, por exemplo? Quando você pensa o empurra do Brecheret, né, o Monumento às Bandeiras, ele traz uma memória dos bandeirantes, mas ele também está discutindo o tempo em que ele foi construído ali, né? Então você tem elementos da arquitetura moderna, você tem todo um diálogo com aquele espaço que vai ser erguido para monumentalizar uma memória paulistana, principalmente, né? Então você tem a arquitetura moderna, você tem o obelisco, e você vai ter o imaginário bandeirante ali cristalizado, né, nesse monumento. Então o monumento tem esses dois elementos, né? Então ele tenta falar de algo muito distante, mas ele também tem os elementos do seu tempo, ao ponto que aquilo que é Auschwitz, as senzalas, ou enfim, espaços que hoje a gente tenta ressignificar de outra forma, eles foram erguidos, né, construídos com outra função, e não era para fazer homenagem a ninguém. Então tem essas duas diferenças que são bem importantes aí para você considerar. Elmi, como você vê? Qual a sua visão sobre essa questão da preservação de memórias
né, de locais de sofrimento e a diferença de uma homenagem, uma estátua. Concordo em parte com o que o Thiago disse, com essa visão, mas a gente precisa ir um pouquinho mais, ter uma visão de ampliar essa questão da memória. Eu estava anotando aqui a fala do Ivan e do Thiago para falar sobre isso, né? A gente é um povo de identidades múltiplas. Quando um artista ele faz um monumento, uma obra de arte como o Brecht fez lá do Empurra, lá no, ele não ele teve uma intenção que talvez não estava tão atrelada a essa nossa visão daquilo que o historiador vê como identidade, como a representatividade do movimento bandeirista. Tanto é que num documentário agora na Cultura passou recentemente, o monumento era diferente, foi modificado, então tem a visão do artista também dentro desse monumento lá do Empurra, que está homenageando os bandeirantes, que por sua vez não são, entre aspas, eu vou pôr entre aspas, dignos de ser homenageados, não sei. Quando a gente fala também sobre história diferente da memória, dando um caráter muito sério da história, né? Dizendo que a história não tem o mesmo caráter da memória, e também tem que tomar cuidado, porque a história ela tem sim um envolvimento pessoal, um envolvimento do presente, como o autor está pesquisando, o interesse dele em pesquisar. Então, a gente tem que contar isso também. E é melhor, né, do que eu defendo aí, né, não destruir nem um símbolo, nem o outro, é que a memória constrói as diversas identidades. No momento em que as pessoas estão numa situação normal e a gente não está numa situação normal, aquilo passa, ninguém olha, ninguém dá tanto valor assim como aquele cara foi importante, é uma estátua lá, principalmente brasileiro. No máximo ele para ver lá uma plaquinha que tem de identificação. Mas, ao mesmo tempo, a gente, historiador, ou pessoas que gostam de história, ou pessoas que estão envolvidas com obras de arte, vão lá parar para ver e tentar identificar por que aquele artista fez aquele estátua, aquele monumento, aquilo para ficar guardado, aquele memorial, né, para outras gerações. Para mim, isso vale a pena ser mantido. Por quê? Porque sempre a gente vai ter uma visão da história diferente. Sempre a gente vai ver a multiplicidade de identidade, a construção do nosso povo. A gente vai enxergar, né, as coisas como elas foram feitas lá no passado. E num passado recente, porque o monumento também teve o seu acontecimento histórico, teve o seu contexto histórico. O que me preocupa, o que eu queria discutir muito mais do que esse caráter de vandalismo ou ressignificação, é essa questão ligada ao racismo, desse monumento manada, que alguns estão seguindo, que ao mesmo tempo é bom e tem o lado ruim que a gente pode discutir depois, mas está aberto aí. Vou parar minha fala, senão vou. Ivan, acho que você tem uma visão um pouco mais radical, né, que o Elmi. Pelo que eu te conheço, você tem uma visão de não preservar alguns tipos de monumentos, estátuas, né? Eu acho que, aliás, a contribuição que o Thiago falou que eu tinha, ela não é minha, na verdade, ela é do Alois Siegel, né, que é um especialista nessa questão de arquitetura, de monumentos, de memória, enfim. E ele traz que há dois tipos de monumento fundamentais, né, que é o monumento intencional e o monumento não intencional, né? Então,
quando eu construo algo com a intenção de tornar aquilo permanente, né, cristalizado na história, na memória, né, então ele é um monumento intencional. A gente pode dar vários exemplos aqui. Posso usar o mesmo que o Thiago e eu me citaram, né, do Brecheret, do Monumento às Bandeiras, do Empurra ali, que é totalmente pensado para glorificar a memória do paulista bandeirante. Inclusive, ela está colocada na Avenida Brasil, dando um sentido de movimento, como se estivesse entrando no Brasil, né? Então, para cristalizar essa imagem do bandeirante como grande desbravador do Brasil e o bandeirante como paulista, né? Então o paulista é que desbravou o Brasil, e depois a gente vai ter a identidade do paulista que se contrapôs a Getúlio, o ditador, que está lá cristalizado no mesmo lugar no obelisco, o paulista da arte moderna, né, das semanas ali de 22, que está ali na arquitetura da Oca representado. Então, toda essa construção de paulistaneidade ela é feita em monumentos intencionais, né? Eles são pensados para cristalizar determinada coisa. Assim como, sei lá, os Arcos do Triunfo, que eram para comemorar e lembrar das batalhas vencidas, né? E aos monumentos não intencionais, que eles são ressignificados depois, né? Até usei o exemplo na outra live do Olimpo, né? O Olimpo era um lugar que não era um lugar de monumento, né? Era um lugar de prática religiosa que depois tomou essa conotação de um monumento a ser preservado, símbolo de toda uma cultura que já não existe mais, né? Então, o monumento intencional e o não intencional. A senzala se enquadra muito no não intencional. Ela foi construída dentro de uma funcionalidade outra, né? De abrigar escravos e etc. Ela é ressignificada a partir de um outro momento da história, onde a escravidão já não existe mais, e ela se torna um símbolo do sofrimento vivido pelos negros no Brasil, um símbolo motivador da resistência negra e da reivindicação de direitos, enfim. Então ela foi ressignificada, um monumento não intencional. Eu acho muito legítimo, porque isso passa pelo crivo da sociedade, ou pelo menos de grupos sociais, né? O monumento intencional, ele tem um problema muito sério, porque aí a discussão que o Pierre Nora faz, né, a gente evocou aqui, dos lugares de memória, é que a tradição deixou de ser passada, né, a partir da modernidade, de geração em geração de maneira direta, e passou a ocupar espaços reservados a isso, porque a partir da modernidade você tem um individualismo crescente, uma cultura mais globalizada, mais mundializada, que ignora um pouco as diferenças regionais, enfim. Pierre Nora traz toda uma discussão sobre isso, que eu não vou me alongar nela aqui, porque acho que não é o mote, né, principal aqui da live, mas à medida que você começa a construir esses lugares de memória, eles também são hierarquizados. Como eu coloquei da outra vez, quem define qual busto vai estar ou não numa praça? Quem define o que vai estar ou não no acervo do museu? Quem define qual exposição deve ocupar a pinacoteca ou não, né? É parte de quem detém o poder sobre isso. Então é parte do poder público, né, do Estado, é parte do poder acadêmico intelectual, né? A gente poderia citar aqui o IFAM, que adotou uma única linha de arquitetura viável em São Paulo, né? Ramos de Azevedo virou um grande ídolo por causa disso, mas tinha gente boa também, sem ser ele, que é totalmente esquecido, não tem sua obra tombada. Então a gente passa por uma elite econômica, política e intelectual. E aí, quando eu me coloco, olha, mas a sociedade é pluricultural, é multifacetada, eu tenho pleno acordo, só que a gente só tem um tipo de representação, que é de quem está no poder, né? E a partir do momento que a maior parte do povo brasileiro não está no poder, se a gente for parar para pensar do ponto de... Há vários recortes possíveis, né? Do ponto de vista de classe, do ponto de vista de etnia, do ponto de vista de geração, do ponto de vista de gênero. Eu vou pegar aqui um único recorte, mas é possível fazer vários. Se a gente pegar aqui quem detém o poder econômico, segundo o IBGE, e não eu, 0,7% das pessoas no Brasil são burgueses. O restante é trabalhador. E à medida que eu tenho uma arte burguesa representada, um ideal burguês bandeirantista representado, o ideal de uma elite que apoiou uma ditadura nas homenagens nas ruas, nas praças e etc., né, em seus nomes, você não está representando essa sociedade multifacetada e plurifacetada. Você está, na verdade, representando uma minoria que detém o poder. E é muito digno que a maioria numérica e não social, porque são minorias sociais, se indigne com isso, queira ressignificar isso, queira se ver representado. Eu acho muito, muito natural. Inclusive, né, a gente começou muito desse debate por conta da derrubada, né, da estátua que eu citei em Bristol, de um traficante de escravos, que é fruto de uma onda de movimentos, né, contra o racismo, que tem origem lá em Minneapolis, depois do assassinato do Floyd, mas se espalha pelo mundo, que é bastante legítimo. Aí você vai falar, mas espera aí,
né? Se você, Ivan, defende, então, que eles derrubem aquela estátua e joguem no rio, e estão ressignificando, estão dizendo que não é isso que eles querem que seja rememorado, que eles não querem que esse tipo de gente seja homenageada, e que eles não querem legar isso às gerações futuras, você está dizendo que é legítimo, e o cara que foi lá na Inglaterra e jogou água sanitária na estátua de um poeta negro, né, e tentou branquear a estátua numa clara mensagem racista. Então você está dizendo que os dois têm o mesmo direito? Não tô, tá? O que muda nisso? É a intenção. Até usei esse exemplo, eu acho que ele é muito claro aqui, porque essa discussão vira e mexe aparece no Facebook. Um cara negro que usa camiseta 100% negro, ele está correto? Está correto. Ele está sendo racista? Não. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade racista e ele está combatendo uma opressão em busca de um país melhor e mais igualitário do ponto de vista étnico e racial. E o cara que usa camiseta 100% branco, ele está errado? Tá. Porque ele não está combatendo uma opressão, ele está reforçando uma opressão, está reforçando seu lugar de privilégio em detrimento dos negros. Então, acho que para mim a lógica é a mesma. Fazer uma ação dessa, uma ação direta de derrubada ou de ressignificação de um monumento que luta contra uma opressão está correta e eu defendo? Sim. Fazer uma ação que reforce a opressão, a dominação e os privilégios de uma minoria numérica, que se torna a maioria social, está correto? Não, está errado. Né? E eu acho que a discussão é política? Sim, é política, a vida é política. Toda ação humana é política. Política é a arte de conviver na polis, na cidade. Então é uma decisão política e eu fiz a minha. Né? E tenho base teórica para isso, tenho sustentação para isso. Então, na minha visão, é possível interpretar que alguns monumentos sejam dignos de ressignificação ou até de destruição, e é possível interpretar que outros não devem, né? Porque aí sim, é a análise do grupo social, da sociedade como um todo, que tem que pensar o quê? O que eu quero legar às gerações futuras? O que eu quero legar? Qual a imagem eu quero passar? Né? Como eu quero construir essa identidade? Legal, Ivan. Thiago, você fez uma consideração na live anterior sobre você falou até a questão de alguns, por exemplo, dos Estados Unidos, da Ku Klux Klan, que foram derrubados, foram retirados alguns estátuas, monumentos, mas a ideia ela continua viva, né? Então, às vezes a gente derruba essas estátuas, mas aquela ideia ela continua viva na sociedade, né? O que você pensa sobre isso? Né? Então, acho que na live anterior a gente fez aqui tentou especificar um pouco os processos, né? A gente não pode esquecer, gente, que a história também continua, né? Então, o que nós estamos fazendo hoje também é história, e é importante considerar isso, né? Então, você fica se prendendo, às vezes, eu vou citar um exemplo, né? Pensando na questão do que o bandeirantismo representou para os povos indígenas no Brasil, né? O bandeirantismo foi um movimento que promoveu o apresamento, que promoveu a escravização de indígenas, levou guerra aos quilombos. Você tem exemplos aí do Anhanguera, que está bem próximo ao território indígena ali em Guarani, e aí tem até uma entrevista de um professor indígena da Prefeitura de São Paulo falando sobre isso. Mas há uma questão também muito importante, que é a resistência indígena hoje. Quer dizer, hoje tem povos indígenas no Brasil que estão sendo ameaçados, né? Hoje tem povos indígenas, tem quilombolas, aí, comunidades quilombolas, que estão sendo ameaçados por esse governo, enfim, não só por esse governo, mas, enfim, toda uma política que tenta acabar, né? Então, assim, a gente tem, às vezes, é necessário, às vezes, também pesar o que de fato tem hoje de importância. E, assim, acho que também é necessário nós, pesquisadores, especialistas, também não imaginar que é a gente que vai dar norte disso também, né? Porque a história está acontecendo e as prioridades vão sendo reveladas aí conforme a luta acontece. A minha observação sobre os Estados Unidos, sobre a África do Sul, é que também é necessário olhar com atenção que tipo de... o que você revela quando você toma uma atitude de reorganizar e ressignificar essas memórias. Então, você pega o exemplo dos Estados Unidos, ele é interessante, né? Então, você tem os movimentos que se organizam e tentam pacificar isso através de petições públicas, de abaixo-assinado. Você tem primeiro presidente negro, né, Barack Obama, que
mobiliza isso cada vez mais e você pacifica isso dentro dos estados para que isso seja alterado, para que você remova do espaço público. Isso é importante ser dito, né? Quer dizer, se o espaço é de todos, né, então por que eu vou levar a memória de alguém que trouxe tanta opressão e uma mensagem de destruição a grupos? Né? Então, por que eu vou fazer isso? Então, essa é uma discussão importante. Mas aí, quando você pensa os efeitos também, você atiça também gente que até então passava largo dessas memórias e passa a se identificar. Então, é o exemplo que o Ivan contou, né, desse ataque à estátua do ator negro. Na África do Sul, né, jovens brancos que foram acorrentados lá, as estátuas de referência ao apartheid. Então, assim, é necessário o debate? É necessário o debate. É necessário tentar pacificar? É necessário. Mas, às vezes, também a gente tenta racionalizar algo que é crise. E se a crise é guerra, né? E aí é guerra política também. Então, não haverá margem. A gente, às vezes, tenta imaginar que vai conseguir criar margem, racionalizar isso, mas, de fato, você vai ferir. Alguém vai sair ferido dessa história toda. E aí é tentar entender o que é o espaço público, o que é a política, como é que se mobilizam as coisas e como é que se organizam, né? Eu ainda não me posicionei ainda sobre a questão das estátuas, né? Mas mais à frente eu vou falar algumas coisas. O Ivan, nada, o patrimônio, ou até a forma que se conta a história, são narrativas de poder, né? Então tem um grupo que impera que vai contar a sua história. Geralmente, a gente sempre fala, né, que a história do vencedor é a que fica. Prossegue mais ou menos por essa linha, por favor. Tem um texto, na verdade, clássico, né, do Laville, acho que todo mundo que cursou história aí leu, né, que chama A Guerra de Narrativas, né? E eu gosto muito desse texto porque eu acho que o termo está correto, é uma guerra mesmo, né, uma grande disputa de ataques mútuos, enfim, porque é isso, né, a história é um olhar do presente sobre o passado, né? Então, eu gosto muito, né, o Thiago até citou na outra live o Mark Bloch, eu gosto muito dessa visão do Bloch, de que quando a gente discute história, os três tempos estão em constante diálogo, né? Então, eu estou no presente, buscando ferramentas e instrumentos que me ajudem a resolver os problemas do presente lá no passado, né? Então, eu estou usando o passado como ferramenta, porque eu estou preocupado com o futuro, né? Se eu tento resolver os problemas hoje, é porque eu quero que amanhã seja melhor. Só que o que é melhor para determinado grupo pode não ser para outro, e aí são guerras de narrativas. Por exemplo, acho que um exemplo clássico aqui no Brasil é a ditadura militar. A gente tem várias narrativas possíveis sobre ela sendo feitas hoje, né? E sendo discutidas hoje, disputadas hoje, dentro de uma guerra, de fato. Então, você tem gente que está falando que é revolução, que não é golpe, que só ia ser preso quem era bandido, e todo esse blá 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 que não tem sustentação documental alguma. Mas é uma narrativa que está sendo posta. E aí a gente tem o outro lado com essa narrativa da tortura, da perseguição institucionalizada, da falta de liberdade, mas a gente tem outras narrativas possíveis que nem aparecem nessa disputa. Hoje, muito do ideal que a gente tem de ditadura militar é o ideal da classe média branca, que era intelectualizada, que militava politicamente de maneira mais organizada e que era presa e torturada. Mas há uma narrativa, por exemplo, sobre a ditadura do negro pobre que não aparece nessa disputa, né? Do negro que sofria violência policial no morro e que para ele a ditadura ainda não mudou tanto, não acabou tanto, né? Porque a polícia continua com o mesmo modus operandi e com a mesma estrutura militar agindo nos morros. E essa narrativa também é possível. Então, são várias narrativas sobre o mesmo acontecimento que entram em choque. É uma guerra, como diz o Laville, né? Acho que isso acontece o tempo todo, com os mais diversos assuntos, e em determinados momentos tal pauta está mais acalorada do que outra, e quem vai dizer qual é a pauta mais acalorada e a disputa histórica a ser feita é o presente, né? Então, acho que isso está posto nesse momento, né? E a disputa que está posta agora aqui entre o racismo e o não racismo, o mito da democracia racial, vai se expressar das mais diversas maneiras. E isso é muito comum, eu até usei o exemplo, é natural que aconteça, né? Eu até usei o exemplo na outra live, né? Que a noção de patrimônio, de tombar patrimônio para não destruir, ela surge na Revolução Francesa, né? Quando os revolucionários estão destruindo os castelos, as igrejas, né? Tentando estabelecer uma república laica, enfim. E aí é típico de tudo que vai ser colocado no lugar de algo se dê também no campo material e simbólico. Então você destrói os símbolos e a materialidade daquilo que você quer
suplantar, superar. Isso aconteceu. E aí o que acontece na Revolução Francesa? Cria-se a noção de ressignificar o patrimônio. Então, olha, não destruam esse castelo, mas ele representa o rei. Não, não, ele foi feito com dinheiro do povo, então ele é do povo. Então, a partir de agora, a gente vai tombar. Tombar nada mais é do que documentar num livro de tombo lá como é que tá, para preservar. Então, a gente vai tombar, mas a gente vai entender que ele é do povo, não vai mais ter rei aí. Aí, essa igreja, pô, vamos destruir a igreja. Não, é um lugar importante, faz parte da história da França, ela tem que ser usada pelo povo, então vamos tombar. Então, essa noção nasce lá porque é um ímpeto, é instintivo, quando você quer superar algo que você destrua. E aí você vai destruir no campo retórico, que é essa guerra das narrativas, você vai destruir no campo simbólico e material, que se expressa nos monumentos, né, na arquitetura, em tudo que for tangível e relativo àquilo. Né? Então acho que isso é um processo muito natural, e acho que é isso que está se expressando agora. As pessoas estão lutando contra o racismo, elas não querem que tenha uma imagem de racista sendo cristalizada e sendo homenageada. Né, porque o monumento tem esse sentido de homenagem. Então, acho que isso é mais uma expressão de um processo que não é novo. Né? O Elmi, você já é mais radical na questão da preservação total, né, Elmi? Queria que você discorresse sobre essa questão da preservação total, de como a gente educar, mostrando todos os lados, mostrando todas as visões. Exatamente isso. A gente tem um monte de coisa para discutir. Eu espero que que não sejam só historiadores que estejam nos ouvindo ou quem nos for ouvir futuramente possam compreender as nossas falas técnicas, essa citação de autores diversos, né? E a gente não ir só pelo historicidade da coisa, né? Até da vivência nossa prática da associação com essa questão dos monumentos. Nós somos de Guarulhos, né? Uma associação de Guarulhos, e a gente batalhou bastante para a preservação de alguns monumentos históricos, né? E no grupo foi colocado lá a questão de um exemplo local que eu gostaria de falar aqui, de 2 exemplos locais da cidade de Guarulhos, né? Para vocês entenderem essa minha visão de respeito a essa multiplicidade de monumentos, de patrimônios, dessas coisas todas, tá? E eu vou ser bem simples, o mais simples possível aqui. Então, nós, algum tempo atrás, tínhamos um monumento tombado aqui, chamado Casa Sarraceni, que representava a história da industrialização, né, primeira de Guarulhos. E até uma industrialização interessante que vinha naquela fase inicial, né? E ela foi tendo alguns ressignificados. E para ser bem breve, né, o Shopping Internacional, o grupo do Shopping Internacional comprou essa residência que foi preservada, comprou da Olivetti, que preservou essa casa. E aí, quando o shopping, esse grupo tentou comprar, né? Comprou, ele tentou destruir de várias maneiras. Que não vem ao caso aqui a gente rememorar tanto isso, né? Mas acabou conseguindo com o aval de um governo que supostamente deveria ter uma visão mais simpática ao tombamento, à não destruição de um patrimônio. E qual era a alegação quando foi feita essa destruição? De que olha, a alegação daquele presente, né? Aí eu estou concordando com o Ivan, com tudo que o Ivan fala, né? Só não concordo com a abordagem mais radical da destruição. Até porque a idade dá um pouquinho mais de... Se eu tivesse sua idade, talvez até estaria nessa radicalização, Ivan. Mas a idade faz a gente ficar um pouco mais, assim, eu não sei o que eu senti ofender, né? Mas um pouco mais tranquilo com essa questão de conflitos. Sabe? E, enfim, essa casa foi destruída, nós entramos com processo, está correndo processo na justiça, e a alegação era de que foi destruído
porque representava um poder opressor, né? O secretário de Cultura usou isso naquele momento histórico. Representava um movimento opressor de um determinado período do estado de São Paulo, lá de Getúlio Vargas, que era ligado com Getúlio Vargas, Adhemar de Barros, eu não lembro agora exatamente. E depois nós tivemos um outro movimento, né, da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que eu estudei bastante e foi alvo até da minha pesquisa de pós-graduação. E a gente ficou muito contente que as pessoas do governo, né, a Secretaria de Cultura, o prefeito, demonstrou interesse em fazer um monumento a uma igreja dos escravizados. E nós participamos desse diálogo todo e tal. Fizemos pesquisa arqueológica e começou aí o problema. A pesquisa arqueológica não resultou de uma maneira exata, científica, neutra, né, histórica, né, que a gente tinha que ser feito, mas estava atrelado lá a uma política de terminar a obra para poder eleger o outro prefeito do mesmo partido, e fizeram um monumento raso, que nós não concordamos, que foi uma pintura no chão, pintura preta, que as pessoas passam por cima, nem sabem o que é. E foi construído por um governo que estava mais simpático a essa questão da monumentalização, né, dos como eu posso dizer, dos que foram perdedores na história, que no caso seriam os escravizados, né? Mas mesmo assim, o que a gente fez? A gente, como APA, lutou para que esse monumento não se tornasse só isso. Então, teve todo um debate em torno disso, né? E eu acho legítimo esse debate de hoje, de não homenagear essas pessoas que foram opressoras, tanto bandeirantes quanto os caras que massacraram os indígenas. Mas eles precisam conviver, esse diálogo precisa vir acompanhado do que o Bruno disse, né? De uma educação, e não do movimento manada, violento, né? Um movimento que eu sei que acontece, é lógico que a história mostra isso, né? A primeira coisa que derrubaram na Revolução Francesa foi o símbolo da opressão, que é a Bastilha, né? Onde ficava preso lá os opositores ao absolutismo. Eu sei que isso ocorre, mas não é a maneira mais salutar, entre aspas, de visualizar essa questão de monumento, visualizar a história, de entender a história. É uma coisa que leva à radicalização, como vocês comentaram. Quer passar Cândida no monumento que tem a ver com os negros, explicitamente racista. Não deve, lógico, eu não vou concordar com isso, longe disso, né? Mas a ideia é o momento da gente ir com o movimento manada, um momento de a gente parar, pensar e dizer, olha, esse monumento aqui não serve mais. Naquele tempo, toleraram, agora não serve mais. Por que não serve mais? Por causa disso. E aí entra os historiadores, os memorialistas, os próprios artistas que fizeram tal monumento, né? Só para terminar, eu não sei se eu passei do tempo, mas para terminar, nós estávamos discutindo também no grupo e o Adriano colocou uma coisa legal da menina sem medo, que foi colocada em frente à Bolsa de Valores, naquele monumento do touro, do chifrudo lá, né, que fica ali na Bolsa de Valores, e a menina encarando
o boi chifrudo que representa, né, o mercado de ações. O que aconteceu? Eu achei muito 10 essa ideia. O autor ficou melindrado porque a Menina Sem Medo demonstrava, era um monumento também, que foi colocado ali. E foi para dizer que a gente não tem medo do mercado. E foi uma contraposição mais sutil, vamos dizer assim, e mais inteligente nessa questão de reivindicar ou de derrubar algumas coisas que os monumentos racistas ou opressores representam. Ivan, vamos seguir agora. Citar um caso, novamente, até citei na outra live, sobre um acontecimento lá na Bélgica, né? Um dos monumentos lá em homenagem ao Leopoldo II, que foi um dos colonizadores do Congo, foram retirados e levados para o museu, né? Então ele passa a ter uma nova significação, né? Ele deixa de estar ali como uma homenagem e vira até um modo de se contar a história, de mostrar que aquela história passou, que ela acabou. Como você vê isso? Você acha que é um modo de ressignificar? Isso é um modo de ressignificar mesmo, ou você tem uma outra visão? Eu acho fundamental. Eu defendi a ação aqui, né, da retirada da estátua jogada no rio lá. Inclusive, pô, eu sei que não é num tom desrespeitoso, mas eu acho muito ruim esse discurso corrente de que uma visão tida como mais radical, que eu nem acho que seja, está ligada a ser juvenil, né? Ou até essa tentativa de infantilização de visões um pouco mais radicalizadas, que eu nem acho que seja tão radical. Eu já tenho 34 anos, quando eu escuto isso, desde quando eu era menino, com 15, comecei a militar, de que, olha, quando você ficar mais velho, isso vai mudar, né? Não mudou e não acredito que vai mudar, assim como eu conheço várias pessoas mais velhas, bem velhinhas, assim, igual eu, que continuam até mais radicais do que eu, né? Acho que não está relacionado a ser juvenil, até infantil, enfim. Acho que é uma escolha política, uma visão de mundo que não está diretamente ligado a isso. Mas indo à questão do Bruno, né? Acho fundamental sim, Bruno. Acho que, apesar de eu ter defendido que arrancassem a estátua lá, jogassem no rio, foi o que aquele grupo social entendeu que era melhor de fazer. É possível outras alternativas? Sim. E aí eu acho que quem decide isso não somos nós, né? Especialistas, historiadores, arquitetos. A memória, como eu disse no começo, ela é vivida. E quem vai dizer qual memória quer viver ou não é o grupo social. Eu acho que a nós, historiadores, né, patrimonialistas, arquitetos, cabe fazer iniciativas como essa de live, abordar essa questão na escola, né? Como a Carolina colocou aqui nos comentários, que é pouco abordado, a Vanessa também. Acho que abordar isso, discutir, trazer à baila esse debate, mas a gente traz à baila. Quem vai fazer o debate é a sociedade, né? Como um todo, não somos só nós. Quem vai estabelecer quais disputas merecem ser feitas ou não é a sociedade. Não é um grupo de iluminados acadêmicos que faz essa discussão, né? A gente tenta contribuir, mas não é a gente, de fato, que decide sobre isso. Acho que ressignificar, Bruno, é necessário. Quando você tira ela da praça pública, ela perde um pouco esse caráter de homenagem que eu disse no começo e de memória vivida. Algo que está ali para ser rememorado o tempo todo e vivido no presente. Quando ela vai para o museu, a gente entende que o museu é um lugar mais da história, de um passado mais estático do que vivido, né? Apesar de, como historiador, a gente saber que o passado nunca está estático e as visões sobre ele estão sempre mudando, ela muda de caráter. Então, acho que é uma maneira de ressignificar. É a melhor? Bom, quem vai dizer que é a melhor ou não é aquela sociedade, não sou eu, né? Assim como há outras maneiras de ressignificar. Até citei o exemplo na live passada, sobre o empurra-empurra lá do Brecheré, que a gente já falou algumas vezes aqui, quando o casal foi lá e jogou tinta e pintou de vermelho, de amarelo e tudo mais, sem derrubar, enfim. Aí foram lá e limparam, tiveram um maior trabalho. Eu não limparia, inclusive. Acho que, inclusive, é muito significativo. Provavelmente, quando eu levar minha filha para passear no Ibirapuera, quando acabar a quarentena, ela vai falar, pai, por que aquilo está pichado? Né? E eu vou dizer, olha, houve um tempo onde essa memória ela era hegemônica. Todo mundo acreditava ou era obrigado a entender que era o único jeito de pensar a história, que o Bandeirante era herói. Hoje, vários grupos dentro dessa disputa já pensam que o Bandeirante era um assassino de índios, um mercenário, enfim. E aí, construíram um monumento em determinado tempo porque fazia sentido e picharam em outro tempo porque também fazia sentido. Acho que, inclusive, seria bastante didático, né? Então, essa questão da ressignificação
Eu acho que ela é muito válida, Bruno. Acho que é interessantíssimo. O único jeito não é só derrubar, há outras maneiras, mas quem decide isso também não somos nós. Acho que cada grupo social vai ter que entender e discutir o que é melhor fazer no caso a caso. Por isso que eu disse também na live passada que é interessante a gente se apropriar dos conceitos que a academia traz para fazer análise caso a caso a partir dele. Então eu já citei alguns aqui. A diferença entre história e memória, a diferença entre minoria social e minoria e maioria social, que é diferente de numérica, né? Citei aqui a diferença de monumento intencional e não intencional. O Tiago e o Elmi colocaram N e outros conceitos que, ao se apropriar dele, acho que a sociedade, né, e acho que esse tem que ser o nosso papel, a gente instrumentaliza, mas a decisão do que é melhor fica a cargo dos grupos sociais, né? Não somos nós, iluminados, que diremos o que é melhor fazer. Ô, Tiago, eu vejo que você anda um pouco indignado com essa polarização, né? Ou é assim, ou é assado, ou é vandalismo, ou é ressignificação. Queria que você discorresse um pouco sobre isso. Acho que a minha indignação é você, de repente, achar que, ao nominar a coisa, é você que está atribuindo, né? Então, acho que o que é necessário entender há uma crise também dessa racionalidade que foi criada ao pensar o patrimônio cultural e toda essa forma de estabelecer o que é patrimônio, o que tem que ser preservado, aquilo que não é preservado, aquilo que tem que ser inventariado, aquilo que não é inventariado, aquilo que tem valor estético, aquilo que não tem valor estético, né? Então, você tem uma crise dessa racionalidade aí que é erguida principalmente a partir do século XIX, né? A gente já trabalhou isso na APA algumas vezes, né? Então, toda a racionalidade que é estabelecida a partir do patrimônio, que vai discutir o que? Olha, quais são os saberes, objetos que vão ser preservados, como é que as forças se organizam e quem atribui que tais saberes, tais objetos, tais edificações têm que ser preservados, quer dizer, como é que forma essa elite, de que maneira você estabelece políticas para preservá-la, para garantir fruição, para garantir acesso. Quer dizer, isso tudo está em crise, né? Então, o que a gente precisa, talvez aqui fazer o debate, acho que nós estamos fazendo, é que talvez nada será como antes mesmo, né? Então, a gente fica aqui, às vezes, falando que na pandemia terá um novo normal. Talvez seria necessário pensar que o novo normal, quando você pensa em patrimônio histórico, cultural, é isso. E acho que, como as pessoas que formulam políticas públicas, a gente tem que admitir as contestações, né? E pensar de que maneira essas contestações elas podem ser colocadas no espaço público, elas podem ser absorvidas, aí sim ressignificadas, e aí de que maneira isso pode ser decidido. Então, o que eu fico imaginando muitas vezes é que nós achamos que, olha, então isso é vandalismo. Gente, o vandalismo, né, e as pessoas enganam-se que tem a ver com o reino dos vândalos, né, que eram germânicos, né. O vandalismo é cunhado também durante a Revolução Francesa, que era para impedir exatamente a destruição dos bens, dos artefatos que significavam o antigo regime. E fazia todo sentido para uma revolução fazer isso. Olha, você quer apagar a memória daquilo que levou à opressão às pessoas. E aí você atribui, isso é vandalismo, né? Você pegou o exemplo do rei Leopoldo da Bélgica, ele tem nas costas 10 milhões de mortos no Congo. 10 milhões, né? Vandalismo é o que ele fez no Congo. Não é o que foi feito na estátua. Então a gente tem que ponderar coisa por coisa, discussão por discussão, e tentar incorporar de que maneira os grupos vão decidir o que vai ser feito. E aí cabe os especialistas, cabe os curadores, os arquitetos, eles pensarem também isso, né? Porque essa razão sobre o patrimônio, essa racionalidade que foi criada no século XIX, ela está em crise. Não é mais a elite intelectual que vai decidir o que vai ser preservado ou não. É necessário ouvir esses grupos, é necessário incorporá-los para o debate. E aí acho que o exemplo lá de Bristol, do Alexander Colston, acho que é didático. Então você tem lá um movimento que está há 20 anos contestando isso, trazendo uma discussão de que é necessário rever essa homenagem ao traficante de escravos, essa homenagem é criada no final do século XIX, né, durante
durante o auge do imperialismo, né? E o Colston viveu no século XVIII. Então, os movimentos estão lá se organizando, pedindo, olha, precisa ser removida essa estátua daqui. Então, se faz petição, se faz mobilizações, se coloca na agenda, faz ciranda, e a estátua não é removida. A estátua não é removida. E aí, quando você tem uma explosão, e aí acho que a motivação, ela serve como esse pavio, a estátua vai para o rio. E agora não adianta chorar. Se você está com algum problema, vai lá pescar a estátua. É só ir lá pegar a estátua e trazer de volta. Então, não tem que você ficar imaginando que isso é vandalismo. Então, por isso que é necessário você pensar as particularidades. É muito importante pensar isso. Ok, vamos seguindo. Eu vou seguir para algumas perguntas, para depois logo a gente finalizar, que já está quase com 1 hora de live, tá? Também gostaria de lembrar que na próxima sexta-feira, dia 19, às 20 horas, a gente vai fazer mais uma live agora sobre a participação e a representação do feminino no patrimônio histórico, tá? Então, estão todos convidados, é só acompanhar aí pela página da APA. O Diogo, ele fez uma pergunta, tá? E aí eu queria que vocês fossem um pouco mais objetivos, tá? Pra gente não alongar muito. Ele pergunta assim, se vocês acham que a sociedade brasileira está preparada para tomar decisões, né, em questão de escolha, de patrimônio, até porque ele diz aqui que a história do Brasil é pouco conhecida e também os próprios patrimônios são poucos conhecidos. Elmi, o que você acha disso? Isso mesmo, a ideia é da educação patrimonial. É isso que a gente vem batendo sempre, né? Eu acho que um movimento qualquer de resistência, desde que há uma coisa ruim, né? Desde que com todo o caso que o Thiago citou aí, não é ruim, não é errado, não é vandalismo. É uma coisa é um movimento que aconteceu lá na história. Então é preciso que a gente consulte essas pessoas daquela. Eu sempre penso nessa questão da história próxima, né? Da história local, da história da microhistória, se for falar aí nessas questões teóricas, né? A história acontece nos lugares que a gente vive, nos lugares perto de nós. Por isso nós fizemos essa associação, né? Todos nós fazemos parte dela, embora tenhamos diversas idades e opiniões diferentes, a gente fez com o objetivo de valorizar a história, né? De valorizar a discussão, o diálogo. Então, desde sempre, estamos tentando que as pessoas sejam consultadas, né? Um patrimônio consultado antes de se erigir um monumento ou um patrimônio, tem que ter a consulta pública. Né? O Rio Grande do Sul fez isso, no Brasil isso não existe. Como o Thiago falou, já precisa estudar as particularidades dos movimentos. E aí, depois disso, aqueles que são os técnicos, não direcionar as coisas, mas trabalhar para a educação patrimonial. É isso que a gente precisa fazer. E aí sim, o povo vai ter uma autonomia do que fazer, né? Nos outros casos, a gente não condena, não tem que condenar quando as pessoas estão conscientes daquilo que estão fazendo, e é um movimento histórico que nenhum intelectual tem que se intrometer ou a dizer que vai ser a base para tal ação, assim por diante. Tá bom. Ivan, o que você acha disso? A sociedade está preparada? Bom, eu acho que é isso, né? Como eu falei na outra live, não se patrimonializa nada, não se tomba nada, não se preserva nada só porque é velho, né? Porque senão o mundo não caminha, né? A gente vai continuar vivendo e a história é um constante movimento, é um processo, né? Não vou dizer que ela está em constante progresso, que não é isso, né? Feita de permanência, ruptura, avanço, retrocesso, mas é constante mudança, né? Então a gente não pode preservar tudo porque é velho, né? E aí qual é o sentido de preservar, então? O sentido de preservar é que precisa ter função social. Função social seja para uma sociedade como um todo, seja para algum grupo dela, mas ela precisa ter uma função social para alguém, né? E aí acho que é muito isso. Quem vai definir qual é a função social é a sociedade.
não é especialista, né? Então acho que a gente contribui muito, sim, aí eu concordo totalmente com o que o me colocou, e a gente tem que aprofundar muito essa relação do ensino, né, da história, do ensino para o patrimônio, da educação para o patrimônio. Eu acho que a gente precisa avançar muito nesse sentido. E aí a gente pode ter uma relação muito melhor. Acho que uma sociedade mais preparada para decidir sobre isso, melhor ferramentada, instrumentalizada, é melhor, óbvio. Agora, não dá para a gente excluir a sociedade desse processo alegando que eles não têm conhecimento. Né? A gente não tem, os especialistas não têm a função de tutelar a sociedade, não é essa. Né? Os especialistas eles tentam contribuir, instrumentalizar, não tutelar. Então, acho que a gente tem que avançar na educação patrimonial, mas enquanto isso é feito, não dá para excluir a sociedade dessas decisões, porque quem define a função social é ela, em última instância. Tiago? Não, rapidamente, acho que concordo com os dois aí, e eu acho que está preparada, né? Às vezes nós temos também uma dimensão de bolha, né? Então, às vezes também tomar cuidado o quanto os grupos, ou quais grupos estão preocupados com isso, né? Mas acho que está preparada, sim, e vai se educando para tal. E acho que o sintoma é você ver, por exemplo, agora a Guarda Civil Metropolitana protegendo o Barba Gato, fazendo vigília patrimonial na Paulista, lá do monumento também bandeirantista. Quer dizer, quando o Estado reage dessa maneira, é porque há um sentimento na sociedade que, olha, a gente precisa rever isso. E se tem esse sintoma de que precisa rever, mesmo que aí cabe indagar se está em bolha ou não, é a sociedade se mobilizando e preparando formas. E aí a gente na escola, nos grupos sociais, sociedade civil organizada, vai também trabalhando isso de alguma maneira, né? Certo. Vou seguir por mais uma pergunta aqui, tá? Daqui a pouco a gente já finaliza. Tá, o Mário Lamparelli, ele faz a seguinte pergunta. Não há uma certa fantasia elitista em achar que o papel do historiador seja educar a massa inculta, enraivecida, que investe contra os símbolos da barbárie na praça pública? Ivan? Acredito que sim. E aí é uma pergunta bastante espinhosa que a gente pode acabar caindo numa questão problemática, porque eu venho fazendo uma defesa ferrenha da ciência, num momento onde no Brasil isso parece ser questionável, né? Então, eu acho que sim, o historiador ele tem uma função social importantíssima, as análises dele são fundamentais na construção de identidade, na compreensão da identidade, é um especialista muito necessário no mundo, assim como a ciência como um todo tem grande valor, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eu estou aqui fazendo uma defesa, sou historiador, acho que a gente tem uma função importante para a sociedade, acho que a gente traz debates que são necessários, e aí a gente pode trazer método para esses debates, né? Sair um pouco só das paixões, do passionismo e trazer método a algumas coisas, o que é fundamental. Agora, achar que o historiador está acima dessa sociedade, que o cara que é o acadêmico... Porque uma coisa é valorizar a academia e o conhecimento científico, outra coisa é ser um academicista, que achar que o conhecimento só existe na academia e achar que a cultura popular não tem valor, que o que não tem educação formal não serve para nada, ele é burro. Não, né? A cultura popular tem um valor enorme, as pessoas aprendem a partir de suas experiências, e como eu disse antes, a gente não está aqui para tutelar ninguém. Então, uma coisa é valorizar a ciência e a academia, e achar que a ciência e a academia devem servir ao povo. Uma história que não serve ao seu povo não serve para nada, né? Outra coisa é achar que a gente está acima disso e cair num academicismo, numa arrogância, numa prepotência que exclui a sociedade do debate. Isso sim é fetiche da elite, que por muito tempo só a elite teve acesso à academia, isso veio mudando, enfim, mas ainda tem muito que se avançar nisso. Tiago? O Mário tem toda a razão, né? E aí você pode expandir isso para outras áreas, né? É um fetiche bacharelesco nosso, né? Você achar, por exemplo, que a sua ação de educar educa as pessoas, né? Então, eu como professor, na minha sala de aula, dono da voz, dono do giz e dono da lousa, estou educando e as pessoas vão me seguir a partir do que eu falo. Então, eu, historiador, também sou dono do papel, do papiro, sou dono do microfone, e aí eu vou atribuir determinado valor a esse objeto e ele será preservado. Não, a história está acontecendo e
E acho que a gente tem algumas pistas aí de quanto isso é contestável hoje, né? O quanto isso é contestável e a gente precisa tomar muito cuidado com algumas armadilhas. Então, eu vi a entrevista do professor Paulo César Garcês Marins lá no Museu Paulista e fico curioso de como é que ele vai reabrir o Museu Paulista sob a curadoria dele, eu acho, né? Fico imaginando como é que ele vai incorporar essas vertentes. Será que ele vai manter o mesmo imaginário bandeirantista, né, que formou essa paulistanidade? Isso é uma interrogação. Ou ele vai entender que há contestações, né? Ou ele vai entender que é necessário rever, ou ele vai entender que é necessário incorporar, porque também, quando você imagina que você é dono de uma certa verdade sobre o passado, você pode cair do cavalo, né? E acho que a gente está vivendo experiências aí interessantes sobre isso. Eu concordo plenamente aí com todo mundo. A ideia é que o saber histórico só é possível através de conhecimentos múltiplos. A gente não tem o poder de conhecer a história. Aliás, a história às vezes é melhor feita por jornalistas, né? Vou citar aí o Eduardo Bueno, que é um bom historiador, e a gente não tem que ter mesmo isso, não, essa ideia de chega, né, de heróis, chega de ídolos, né, de o cara da modinha, o cara da palestra, quem detém todo o conhecimento, essa coisa de Messias, né, que o brasileiro tem mania de cultivar, que está enchendo as paciências num lugar errado, né? Vai para a igreja quem quer cultivar Messias. Então, vou fazer mais uma pergunta, depois a gente vai para as considerações finais, tá? Essa do Osias, o Osias, ele quer trazer um pouco a temática para Guarulhos, tá? Aí ele pergunta se o plano da Candinha seria um exemplo para uso dos memoriais. Me? Rapaz, Candinha é uma coisa que infelizmente não deu certo, mas a gente está lutando faz um tempinho. Era uma ressignificação, né? Era uma mudança, uma metamorfose do lugar, né? Era uma ressignificação. A ideia era inicial, eu participei dos primeiros debates iniciais, de tornar aquele centro que antes era opressor um lugar em que houvesse uma formação de professores e esses professores formassem os alunos contra a escravidão na região metropolitana aqui de São Paulo, né? Ou em Guarulhos mais especificamente. Nós fizemos muitos planos, foram envolvidas muitas pessoas de diversas áreas, né, para estudar sobre o exemplo da Candinha, que, infelizmente, não está sendo tocado, ou quando se toca lá, né, em algo lá é feito baseado nos interesses e não da discussão, nessa multiplicidade de discussão. E a gente arrumou muitas encrencas, porque só queria que a coisa acontecesse de acordo com o que foi planejado, primeiramente, que era nessa multiplicidade de diálogos, de conversas, não só do movimento negro, mas dos historiadores, dos arqueólogos, dos arquitetos, jornalistas, para estudar a história lá, no lugar simbólico, né, no lugar onde ocorreu a opressão dos escravizados pretos no nosso tempo não tão passado, enfim, né? Tiago, quer falar sobre isso também? Não, assim, acho que não tenho nada muito acrescentado do que o Mi falou, né? Acho que o sítio da Candinha, né, ela se encaixa exatamente no espaço que é plenamente ressignificado e das tentativas de ressignificá-lo, que também até já dá uma história a ser contada, né, dessas tentativas. Ivan?
Eu acho que entra muito no que a gente discutiu aqui, né? De que as decisões não estão submetidas aos interesses dos grupos sociais, e sim de uma elite, né? Uma elite política que representa uma certa elite econômica que financia suas campanhas, e aí esse debate fica muito prejudicado, porque não é a sociedade que está decidindo, nesse caso não são nem os especialistas, né? O Elmi tentou aí, não conseguiu, a gente da APA tentou algumas vezes, né, com bastante insucesso, e aí cabe então perguntar por que não é feito, né? E por que certos lugares são feitos e outros não? Então, questões políticas aí. Eu acho que, né, vou de novo evocar o Nohar para me ajudar aqui. O lugar de memória ele tem que ser vivido, vivenciado. Eu acho que lá nem seria uma preservação de memória. Eu acho que ele se transformaria num lugar de história, porque ele seria o símbolo de uma problematização que hoje é feita sobre a escravidão. Então ele seria um lugar de história. E quem está no poder hoje não quer contar essa história, né? Porque construiu o seu poder em cima e às custas do sangue dessa gente que quer contar essa história, né? Quer contar uma outra versão dessa história. Então é por isso que não dá certo. Então acho que essa questão do patrimônio, dos lugares de memória ou de história, que são conceitos diferentes, acho que a maior parte dos lugares que a gente preserva hoje é de história e não de memória, porque não é vivido, é problematizado, passa por esses crivos de hierarquização na hora do poder decisório. Então a gente tenta fazer o contraponto, a gente vai para o embate, mas é uma disputa muito desigual. Legal, vamos continuar aqui. Tem bastante gente participando, tem bastante comentários. Eu até vou pedir para vocês, o Ivan e o Thiago. O Fábio fez uma pergunta lá, mas ele foge um pouco do tema, falando sobre a questão da profissão de historiador. Aí depois vocês podem comentar lá, fazer a discussão pelos comentários da página, por favor, para a gente não fugir do tema, tá? Pode deixar, Fábio. Responde. Abraço, Fábio. É o Fábio Tamizari que comentou? Fábio Sena. Então um abraço. Fábio Sena. Fazer mais uma vez o convite para a live do dia 19/6, às 20 horas, né? Então Mulheres no Patrimônio Cultural, participação e representação. Vou fazer a mediação e vai ter a participação da Suzy Santos, a Larissa Fernandes, a Vanessa Frevi e a Camila Rezende, tá? Então sexta-feira às 20 horas. Vamos finalizando, aí eu vou chamar as considerações finais, né? Pode começar, Thiago, faz suas considerações finais. Bom, foi uma felicidade participar dessa live, né? As minhas considerações finais, eu ia fazer a leitura aqui do trecho do Mark Bloch, que ele fala sobre a questão de a gente entender mais ou menos como é que essas problemáticas se colocam no presente quando a gente vai olhar para o passado, né? E acho que já fiz isso na live anterior, não vou reler. Mas eu vou pegar a essência, né? Então é necessário a gente fazer esse entendimento do presente. E aí há uma indagação que também me perturba bastante, que há então essa crise dessa razão, que é quando a gente pensa na questão do patrimônio, e aí nós imaginarmos hoje que talvez a verdadeira homenagem que tenha que ser feita agora, e eu fiquei muito feliz de ver que alguém fez um cartoon sobre isso, é das pessoas derrubando essas estátuas. Então, talvez a homenagem, e pensando que a história também é vivida, né? Apesar da gente, e esse argumento do Ivan é poderoso, daquilo que é sentido, daquilo que às vezes é armazenado em caixinhas e colocado para ser reverenciado, mas entender também que a história é vivida, e às vezes na pele, talvez seja necessário você fazer uma homenagem a esse ato que talvez, que em alguns lugares é importante você derrubar essas estátuas, né? Você, então, levantar então um outro monumento, mostrando quando esse foi derrubado, para você, então, reverenciar e aí, de fato, dar valor, né, estabelecer também um valor ao que está acontecendo hoje. Então, o que nós estamos, e aí é importante reforçar isso, né, ao haver tantos questionamentos sobre monumentos, sobre estátuas, e isso... e assim, gente, para além de uma discussão de direita e esquerda, né? Então, na Ucrânia se fez um processo de descomunização, eles acharam que era por bem acabar com as estátuas do Lenin. Eram 1.200 estátuas. E depois essas estátuas são reapropriadas de outra maneira, né? Inclusive fortalecendo movimentos separatistas na Ucrânia.
Então, é necessário entender que essas forças também produzem um contraponto, né? Não esquecer disso. Mas se tem algo de valor aí que precisava olhar, é que hoje a gente vai experienciar, né, essa questão de olhar para o passado de outra maneira. E que se você não considerar que é necessário contestar, abrir espaço para essas contestações, a gente corre o risco de agir como polianas, né? Historiadores polianas, né? Que fica olhando para estátuas imóveis e tentando somente nós protegê-las, né? Acho que a mensagem que eu quero... E o Mark Bloch, quando ele lança essa citação, né? essa mensagem para nós historiadores, ele fala, olha, o historiador que não está olhando para o presente, ele não vai conseguir entender o que é esse passado. Ele não vai entender nem de que maneira pode olhar para esse passado. Então, a gente talvez descer um pouco dos nossos pedestais, das nossas certezas, e tentar, nesse processo, procurar se alinhar, procurar ouvir bastante, procurar dar voz, né? Dar voz. É necessário também dar voz a muitos processos. E acho que a gente começou isso, né? Então, você vê que isso está muito forte, e esse debate vai acontecer. Na semana que vem a gente vai discutir, né, um outro tema, e está presente. A gente não pode fugir desse debate. Ivan? Bom, acredito que a discussão aqui foi bastante frutífera, acho que foi muito legal para quem está acompanhando, foi muito legal de participar também. Acho que é um tema que está posto, acho que a gente aqui como historiador, como estudiosos do patrimônio, a gente pode ajudar, né, com alguns conceitos, enfim, mas muito nesse sentido que eu disse de instrumentalizar as pessoas, que como o Thiago coloca muito bem, a história ela é um processo contínuo, então ela está acontecendo agora e todos nós somos sujeitos históricos. E a gente tem que estar muito bem instrumentalizado para tomar os rumos da nossa história nas nossas mãos, né? Então, acho que é isso. Acho que para conservar, a gente tem que ver sentido em conservar enquanto sociedade, e aí a gente, quanto mais maduro for esse debate, melhor. E essa disputa, essa guerra de narrativa que se expressa no material, no simbólico, ela está posta o tempo todo, ela é feita de maneira desigual, por aqueles que concentram o poder nas mais diferentes recortes possíveis de sociedade, e a gente precisa estar muito bem munido de todas as ferramentas, de conhecimento, de organização, enquanto sociedade, para poder entrar nessa disputa e tomar os rumos dela em nossas mãos, né? Então, acho que nesse sentido, a live vem tentando contribuir, né? E acho que a discussão não se encerra aqui, acho que esses atos também não vão se encerrar aqui, acho que isso permanece, e cada vez mais a gente então ir aprofundando. Obrigado, Bruno, obrigado, Elmi, obrigado, Thiago, sempre um prazer participar aqui com vocês, né? São interlocutores muito qualificados. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente aí num domingo à noite, enfim, que participou, que mandou pergunta, que mandou comentário. Tô fazendo um monte de live, né, no meio de uma crise política e com pandemia, assunto não falta e a gente sente essa necessidade de se comunicar e é o meio que nos restou aí. Então eu tô ficando muito blogueirinho, então deixa aqui o seu joinha, compartilha essa live você também, deixe seu comentário. Valeu, gente, até mais. Elmi, finalizar? Bom, eu tenho que dizer que essa foi a minha primeira estreia. Na outra eu não consegui cair. Eu concordo aí com vocês e quero terminar dizendo que esse vandalismo aí que foi proposto no tema é a ressignificação. Calma, Ivan. Ela é a ressignificação, gente. As duas coisas estão certas. Não é isso? Não foi isso que a gente falou aqui? Todos os três acho que concordam com isso, né? Essa ideia de vandalismo aí, entre aspas, né? Não está certa, não cabe aí na coisa. A ideia foi do Bruno de colocar esse tema, né, esse vandalismo para chamar a atenção aí. O vandalismo é a ressignificação, é a história acontecendo. E é legal quando ela acontece, gente, quando tem consciência. E alguns, muitos aí, têm consciência, a preocupação nossa como professor, aquele que ensina, que professa, essa minha, pelo menos, né? Não sei, a do Ivan está fazendo uma cara aí que
Mas a minha é essa, né? De a pessoa ter autonomia para agir, não ir no efeito manada, que a gente pode fazer essas outras lives mais para frente e tomar cuidado com esse efeito manada. Esse efeito manada que tem levado aí a nossa polarização burra, que no Brasil principalmente, né? Que os governantes mal intencionados se aproveitam disso. Né? As pessoas ficam brigando lá embaixo e ficam distraídas, não dando tempo para exigir os seus direitos, ou pelo menos pedir os seus direitos. Né? E educação, ela faz parte disso. Nós vivemos, é lógico, um momento diferente da história, um momento crítico, né? Enquanto houver esse sistema de coisas, a gente vai ter essas dificuldades, essas várias lutas, e isso é parte da história. O importante é que a gente dialogue sempre, converse sempre. E, Ivan, eu não quis atribuir infantilidade, não, eu só quis dizer que eu estou ficando mais velho, entendeu? Não, tranquilo, faz parte. Eu entendi. É que eu acho que é um argumento muito corrente que passa um pouco dessa imagem. Tem muito velhinho reaça, mas tem muito velhinho revolucionário também. Mas não é desse velhinho aqui, desse tiozinho. Então vamos finalizando, né? Vamos agradecer a presença de todos comentaram, todos que participaram. E agora é o momento blogueirinho, né? Vamos falar dos canais da APA. Tem o canal da APA no YouTube, no Facebook, no Instagram, só compartilhar. Fala dos livros também, Bruno. Tem nossos livros, Signos e Significados em Guarulhos, Lugares e Memórias em Guarulhos, né? E tem o Thiago tem o livro do Secap, o Ivan, o livro do Padre Bento, o Elmi tem Casa da Candinha, tem Igreja do Rosário, os Homens Pretos, e os dois outros do Guarulhos Tem História. Então vamos acompanhar nos canais da APA e a gente fica por aqui. Até a próxima live. Boa noite a todos. Até mais. Boa noite, valeu. Um abraço.